Amém? Boa noite. Pode ficar à vontade para se assentar. Amém? Fiquem à vontade. Quero dizer que é uma honra, um privilégio ter sido convidada para estar aqui nesta noite. E quero dizer também, amados, que nós estamos aqui não para trazer algo novo, mas para contribuir com aquilo que Deus já está edificando nesta casa. Amém? E é uma maravilha ver rostinhos antigos e ver rostos novos. É a primeira vez. É tua mãe? Ah! Muito bom estar com vocês, tá? E eu trouxe uma palavra nesta noite. E se você quiser colocar um título, é Arraigados e Edificados nele. E poderíamos começar com Colossenses 2, 6 e 7. Amém? Portanto, da mesma maneira que recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e consolidados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Deus, e te pedimos, Senhor, que nesta noite, Senhor, ao sermos expostos à tua palavra, o Senhor nos traga mais luz, mais entendimento, que possamos ver, Senhor, o teu filho de uma forma mais clara, mais nítida, que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra nos limpe, que ela purifique, Senhor, a nossa mente e que ela cumpra, Senhor, em nós aquilo que o Senhor determinou, Senhor, para esta noite, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, em outras versões, está muito alto o meu microfone? Não? Em outras versões diz, por isso, da mesma maneira que receberam, agora estamos em Cristo, estamos confiantes e seguros em uma esperança que não nos decepciona. Estamos seguros em uma esperança que não vai nos decepcionar. Agora estamos em Cristo. É isto que o versículo 6 está dizendo, que agora nós estamos em Cristo. E que estarmos em Cristo, nós estamos em uma esperança que não nos envergonha, que não nos decepciona, que nele nós temos segurança, que nele nós temos certeza, que nele nós estamos firmados. O autor desta carta é o apóstolo Paulo. E ele está escrevendo à igreja de Colossenses. E esta igreja de Colossenses, amado, ela tinha algumas características. As escrituras dizem que ela era uma igreja que estava crescendo, ela era uma igreja que estava avançando, era uma igreja que exercia influência no mundo onde ela vivia. Mas ela se encontrava em conflitos de ensinos e muitas vozes. Se nós continuarmos o verso 8, ele fala isso. Ele continua falando. Só que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está nos recordando que não basta apenas receber a Cristo. Ele fala, se vocês receberam a Cristo, também andai nele. Então, o apóstolo Paulo está nos fazendo lembrar que não basta apenas receber a Cristo. Receber a Cristo é o começo de uma nova vida. Receber a Cristo é a porta. Cristo é a porta. As Escrituras dizem que Ele é a porta, que aquele que passar pela porta encontrará pastagem, encontrará alimento, encontrará a vida abundante, encontrará a vida eterna. Cristo, amados, é a porta. Nós não podemos parar na porta, nós precisamos passar para o outro lado.
Receber a Cristo é o novo nascimento em ação e agora pertencemos e participamos da natureza divina. As Escrituras diz que Deus, quando Ele criou o homem, Ele chamou, se reuniu lá, o Pai, Filho e Espírito Santo e falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos chamou para sermos participantes da sua natureza. O novo nascimento fez isso, nos fez participantes de uma natureza eterna e divina. Ele vai nos dizer também que receber a Cristo é a porta de entrada, mas agora, da mesma maneira que receberam a Cristo, agora vivam nele. Essa é a exortação de Deus para nós nesta noite por meio das Escrituras. Receber a Cristo não é que os nossos problemas, amados, vão acabar instantaneamente ou automaticamente. Quem aqui já ouviu? Venha para Cristo que a sua vida vai mudar. Venha para Cristo que a sua vida vai melhorar. E às vezes você chega e não vê nada disso e acha que Deus te decepcionou. Receber a Cristo é a porta e não significa que a nossa vida vão acabar os problemas automaticamente. Receber a Cristo não significa que a sua vida vai melhorar em termos humanos e imediatos. Receber a Cristo é a porta de entrada para viver uma vida que antes dele nós não podíamos viver. As Escrituras são claras que sem Cristo o homem está morto. As Escrituras dizem que nós não só estávamos em trevas, as Escrituras dizem que nós éramos trevas. Não só tínhamos morte, nós estávamos mortos em delitos e pecados, que foi o que ele leu hoje. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos amou e nos deu vida. Sem Cristo, o homem não tem esperança. As Escrituras dizem que o homem estava sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, o homem é inimigo de Deus. As Escrituras dizem isso. Que nós estávamos sozinhos, sem Deus no mundo, éramos inimigos de Deus. Mas agora, em Cristo, amado, nós temos vida eterna, em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós temos segurança e em Cristo nós temos confiança. A nossa vida não mudou, não. A nossa vida mudou porque agora estamos em Cristo, mas não foi em termos externos. Nossa vida foi mudada de forma interna. Antes nós éramos trevas. As Escrituras dizem que agora nós somos luz. Onde você chega, você é a luz naquele lugar. Você pode falar, mas eu não sou perfeita, ou eu não estou fazendo todas as coisas conforme Ele espera de mim, mas você já é luz, porque a luz habita em você. Amém? Nossa vida mudou porque agora nós estamos em Cristo, já não estamos mais no mundo, amados. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. As Escrituras dizem, por estarmos em Cristo, nós somos seres celestiais, porque o celestial habita aqui. Nós já não estamos mais na velha natureza. Nós já não estamos mais na velha criação. Nós já não estamos mais no pecado. João, quando ele anunciava Jesus, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não fala que ele perdoa o pecado do mundo. Jesus veio e tirou o pecado do mundo, porque o pecado do mundo é a natureza de Adão e ela foi abolida de uma vez e para sempre. Amém? Nós não estamos mais em pecado.
já não estamos mais onde estávamos. Agora nós estamos em Cristo. E se você ler as Escrituras, só no Novo Testamento, por 87 vezes, mais ou menos, aparece essa expressão, em Cristo. Em Cristo, nele, no amado, em quem. Em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos tirados da morte, introduzidos na vida. Em Cristo nós temos abundância, bênção, prosperidade. Em Cristo, amados. Nós precisamos descobrir aquilo que nós somos em Cristo. Deus, Ele não nos colocou perto. A obra da cruz não nos pôs perto de Cristo. A obra da cruz não nos pôs aos pés de Cristo. A obra da cruz nos introduziu em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não está falando que aqueles que vão à igreja, aqueles que fazem o CEAP, aqueles que assistem às reuniões. Não, aqueles que está em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas o ter recebido a Cristo e o ter nascido de novo e o ser introduzidos em Cristo nos coloca, amados, em um desafio. Porque receber a Cristo é uma coisa que eu e você não precisamos fazer nada, Ele já fez tudo. Não depende de nós. Ele fez tudo. E Ele nos introduziu nele. Não foi uma coisa que nos custou algo, mas o estar nesta posição de nova criatura, de sermos filho, nós somos colocados em um grande desafio. Paulo diz lá no fim do versículo 6, mas da mesma maneira que receberam a Cristo, assim andai nele e vivam nele. E nós vivemos, amados, em uma geração onde o que se valoriza é o rápido, é o instantâneo, é o êxito imediato, são as respostas rápidas. Nós podemos ver isso. Porque se nós temos fome, o que nós fazemos? Abrimos um aplicativo e com 30 minutos a nossa comida já chegou. Se estamos entediados, se a gente acha que já trabalhou um pouquinho, a gente fala assim, eu quero descansar, o que a gente faz? Aperta um botão e tem um monte de entretenimento à nossa disposição. Hoje não vamos mais ao cinema para assistir um filme. A nossa geração é uma geração onde ela valoriza o rápido, o instantâneo e o imediato. Por exemplo, quando o povo vai à academia, para que um músculo se apareça, o que ele precisa fazer? Precisa de muito tempo. Mas o que? Como nós queremos algo imediato, que fazem? Tomam anabolizantes? E um monte de tantas outras coisas. Hoje, para emagrecer, as pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem o quê? Tomar Ozempic? Monjaro? Por quê? Porque nós somos uma geração imediatista. Nós queremos respostas rápidas, instantâneas. Vivemos em uma geração que acham que tudo deve ser imediato e que as experiências devem produzir prazer sem processos. Nós queremos os resultados, mas não queremos passar pelos processos. E eu quero te dizer, amados, que a vida são processos. E
existe uma verdade, que tudo aquilo que o resultado vem rápido, ou tudo aquilo que nasce rápido, morre rápido. E Jesus, ele deu um exemplo nas Escrituras, lá em Mateus 13:5, quando ele fala da parábola do semeador. Jesus falou dessa geração, e ele diz que parte da semente, no verso 5, não vamos ler todos, tá? Diz que parte da semente caiu em pedras, onde não tinha muita terra, e brotou rápido, porque não tinha terra profunda. E quando saiu o sol, a queimou. Porque não tinha raiz, ela secou. E aqui nessa passagem nós vemos dois problemas. Primeiro, brotou rápido. E por que ela brotou rápido? O instantâneo é a evidência de que não há profundidade. Segundo, mas assim como brotou rápido, se secou rápido, porque ela não tinha raiz. E em muitas vezes, amados, a imagem das nossas vidas é essa. É a imagem do crente superficial. Daquele que recebeu a Cristo, daquele que tem a certeza da salvação, mas que não comprometeu-se a viver a sua vida agora nele. Esse é o crente superficial. Ele tem a vida, nós não estamos falando de salvação, não estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de crentes salvos superficiais, que não se comprometeram a viver a vida que agora receberam nele. Ou seja, a nossa geração é uma geração superficial. E eu estou fazendo um estudo sobre o cérebro humano. E eu descobri, ouvindo, que o nosso cérebro, da nossa geração hoje, nos primeiros 30 minutos do seu dia, ele já recebeu mais informação do que uma pessoa do século XVIII em sua vida inteira. Nos 30 primeiros minutos. Você já imaginou um bebê que, antes de aprender a falar, ele já está exposto a isso? Minutos do nosso primeiro dia, porque tem gente que levanta, a primeira coisa que faz é ver as notícias, responder mensagens, e ali pega todas as informações em 30 minutos, amados. Mais do que uma pessoa a sua vida inteira no século XVIII. E isso, amado, isso traz consequências para a nossa vida. As Escrituras dizem que não é para nós nos conformarmos, é para renovarmos a nossa mente, para não nos conformarmos ou sermos moldados com o sistema deste mundo. E o sistema deste mundo, ele quer roubar a nossa atenção. Ele quer roubar a nossa mente. Sabe qual é uma consequência disso? O nosso cérebro começa a trabalhar em modo sobrevivência. E você sabe o que um cérebro em modo sobrevivência faz? Porque ele quer o quê? Se resguardar para as necessidades. Em modo sobrevivência, ele para de criar. Ele se torna improdutivo. Ele não cria nada. E para criarmos alguma coisa, nós precisamos ser profundos. Ou seja, um cérebro sobrecarregado em modo sobrevivência, ele sofre algumas coisas, porque o nosso cérebro não foi desenhado para isso. Isso nos rouba a criatividade, nos rouba o foco e nos rouba a profundidade.
Por isso nós somos uma geração superficial. Casamentos que não duram, porque vai gastar tempo, vai ter que investir esforços para restaurar aquilo que está se perdendo. E nós queremos o quê? Nós queremos o fácil, o rápido, aquilo que traz prazer sem sermos processados. Muitas vezes a imagem das nossas vidas, essa é a imagem do crente superficial, daquele que recebeu a Cristo, daquele que tem certeza da sua salvação, mas que não se compromete a viver a sua vida agora nele. Ele tem fé emocional, mas não uma fé espiritual. Ele tem experiências, mas ele não tem convicção. Você já viu alguém que teve experiências com Deus? Eu já vi muitos. Onde ele estava morrendo com câncer e foi curado. Mas ele não tem convicção de quem ele é em Deus. Para que ele foi chamado e por que ele foi salvo. Ele tem entusiasmo, mas não tem raiz. Alguém aqui conhece um crente salvo, entusiasmado? Agora eu vou, agora ninguém me tira dali, agora eu vou permanecer firme. Mas o entusiasmo passa logo, porque ele não tem raiz. Mas o mais perigoso da superficialidade é que ela nos faz crer num evangelho light. Num evangelho fácil. Um evangelho motivacional. Sabe aquele evangelho que te motiva? Te deixa motivado para segunda-feira você começar? Na terça-feira já não tem mais nada? Isto é um evangelho motivacional. A superficialidade nos faz crer em um evangelho da prosperidade, mas sem santidade. Em um evangelho de bênçãos, mas não de arrependimentos. Em um evangelho de visibilidade e não de cruz. Muita gente quer estar visível nesse evangelho superficial. Mas eles não querem ser processados pela cruz, porque quando a cruz nos processa, quem aparece é Ele, não nós. E não existe, amados, um verdadeiro evangelho sem cruz. E quando Paulo ele escreve aqui aos Colossenses, um povo de cultura semelhante à nossa. Coloca lá para mim... Colossenses 2:8, pode deixar na tela. Não existe um verdadeiro evangelho sem cruz. Quando Paulo aqui ele está escrevendo aos Colossenses, um povo de cultura semelhante à nossa. E isso, amado, é o maravilhoso das Escrituras. Porque aquilo que acontecia no tempo de Paulo, nós podemos olhar e falar, nossa, isso está acontecendo na nossa geração hoje. Isto é o maravilhoso das Escrituras. Mesmo escrita há mais de 2000 anos, ela segue tendo vigência até o dia de hoje. Por que ela continua tendo vigência até o dia de hoje? Porque as Escrituras são eternas, indiferente do tempo em que estamos vivendo. E por que nós podemos olhar para as Escrituras e falar que a nossa geração está vivendo aquilo que que a geração dos apóstolos estava vivendo? Porque o homem sem Deus sempre faz o mesmo. O homem sem Deus sempre vive da mesma maneira. A cultura dos nossos dias, amados, é igual à cultura do tempo dos apóstolos. Era uma cultura rápida, era uma cultura instantânea, cheia de filosofias. Vamos ler lá o 8.
Ninguém vos domine a seu árbitro com pretexto de humildade e culto dos anjos. Vou ler na minha versão que está melhor. É 8. 8. Colossenses 2, 8. Cuidai que não haja ninguém que vos faça de presa sua, por meio das filosofias e vão engano, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A cultura dos nossos dias, amados, é igual à cultura do tempo dos apóstolos. Era uma cultura rápida, era uma cultura instantânea, cheia de filosofias e cheia de vozes. E hoje, é só nós abrirmos o nosso celular, nós temos opiniões de todos os tipos. Nós temos um monte de vozes. A mensagem de Cristo naquela época corria risco de diluir-se num monte de tradições filosóficas, em ideias humanas, em enganos, em tradições dos homens. A mesma forma, amado, que acontece nos nossos dias. A mensagem de Cristo corre o risco de diluir-se no meio de tudo aquilo que o sistema desse mundo quer impregnar em nós. Por isso o apóstolo Paulo lhes disse assim: como receberam a Cristo, agora vivam nele. Em outras palavras, não basta apenas crer, também precisamos permanecer. Permanecer significa fincar raízes profundas até que a vida de Cristo seja a fonte da nossa vida. Isto é permanecer. Fincar raízes profundas até que a sua vida seja a fonte da nossa vida. Nós estamos buscando em outras fontes. Mas a fonte da nossa vida é Cristo. É dali que nós precisamos beber, é daí que nós precisamos nos alimentar, é daí que nós nos fortalecemos, é aí que nós somos edificados, é aí que nós estamos seguros. Permanecer significa fincar raízes profundas até que a sua vida seja a fonte da nossa vida. As raízes não se veem, mas determina tudo aquilo que é visto. E nós temos, amados, exemplos disso na nossa cidade, mas na cidade vizinha, com as construções dos edifícios. Você já viu quantos andares tem naquele prédio lá? 78? 84. Sabe o que é que nós aprendemos com essas edificações? Que do mesmo jeito que ele subiu, o seu alicerce tem que ter a mesma profundidade para baixo. Sabe por que o alicerce é tão importante? Porque para que esses 84 andares não caiam, ele precisa de um suporte, de um alicerce que o mantenha em pé. E nós não queremos investir no alicerce, sabe por quê? Porque é aquilo que ninguém vê. O alicerce gasta mais tempo, mais recurso, mais materiais. A fundação, o fincar raízes, é onde se gasta mais tempo, mais recursos, é onde ninguém vê, e muitas vezes eu e você não queremos investir. Nós queremos ver a casa pronta, porque não queremos esperar e muito menos investir na edificação.
A vida em Cristo demanda profundidade. Demanda fixar raízes, demanda ir mais profundo. E Jesus nos fala da construção, amado, de 2 casas. Todos nós já ouvimos a passagem sobre aquele que construiu a sua casa na rocha e o que construiu na areia. E qual é a diferença destas 2 casas? É que para chegar na rocha tem que cavar, tem que ir mais profundo, porque nada do que é bom em Deus está na superfície. Tudo de bom de Deus está, amados, na profundidade. Fixar raízes é garantir e investir tempo, esforço naquilo que não se vê, mas que vai determinar tudo aquilo que é visível. Isso é fincar raízes. É trabalhar naquilo que não se vê, para que aquilo que está sendo visto não desmorone. Isso fala da nossa vida. Porque nós podemos viver de aparências, mas se as tormentas vêm, se a chuva vem, ela vai destruir, porque nós não estávamos firmados na rocha. Uma árvore pode parecer seca por fora, mas está viva por dentro, se as suas raízes seguem conectadas às águas. Mas também pode parecer frondosa por fora, mas estar morrendo silenciosamente se as suas raízes estiverem podres. Amados, e eu creio que Deus ele está nos confrontando, como igreja, como família, como casa, como filhos, como homens, como mulheres. Ele está nos chamando a deixarmos uma fé superficial e está nos chamando para sermos profundos em Cristo, a sermos estáveis na verdade, a sermos consistentes no amor e firmes na nossa comunhão. Amém? E agora, a pergunta que eu sei que vocês vão fazer: como é que nós alcançamos isso, Paulo? É uma pergunta que nós fazemos para Paulo, né? Paulo disse: como nós alcançamos isso? E Paulo, ele vai nos dar algumas instruções, amados. Eu anotei só 4. Paulo, ele vai nos dar algumas instruções. Está lá no versículo 7. Paulo fala de arraigados e fundamentados. Em outras versões fala de enraizados, sobreedificados ou edificados. Isso nos mostra que a obra de Deus conosco ela é completa. Paulo ele está falando de 2 coisas. Arraigados fala de raiz. E edificados fala de fundamento. E Cristo, amados, é o nosso fundamento. E a vida que nós temos precisa ser construída sobre esse fundamento. E a matéria que esta vida é construída é o próprio Cristo. Não são as nossas boas ideias, não são as nossas boas intenções, não são aquilo que achamos, não é aquilo que pensamos, não é aquilo que imaginamos. A nossa vida é edificada sobre o fundamento que é Cristo. E ela precisa ser... Cristo é o nosso fundamento. E o que segura a estrutura que é a vida é Cristo. Amém? Como alcançamos isso que Paulo nos propõe? Primeiro, arraigados em sua pessoa. Arraigados nele, na vida que flui dele, não naquela que nós nos esforçamos para ter.
João 15, no versículo 1 e também no 4, Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo, permanecer nele é muito mais do que nós assistirmos reuniões. É ter uma comunhão viva com ele. Quando permaneço em Cristo, amados, não há esforço. Quando eu permaneço em Cristo, na sua comunhão viva, a vida não nos é pesada. Jesus diz: todo aquele que está cansado, sobrecarregado, venham a mim e recebei de mim, do meu fardo, que é leve e suave. Sabe uma coisa que, quando eu era criança, eu fui criada em Minas Gerais, bem no interior das Minas Gerais, tá? E a minha família tinha bois, tinha carroça, e nos bois se coloca canga, não sei se você já viu. E eu aprendi que esse tomar de mim o meu fardo, que é leve e suave, não está falando que ele vai tirar o fardo. Está falando, aprendei de mim. Todas as vezes que se coloca um boi na canga, se coloca um boi velho e experiente com um boi novo e imaturo. Por quê? Porque ele não sabe o caminho, ele não sabe por onde andar, ele não sabe a força que ele tem que colocar. Por isso era colocado um boi velho, porque ele carregava o peso e direcionava o caminho. E é isto que Cristo está fazendo conosco. Ele nos chama, quando estamos em Cristo, quando a vida dele flui em nós, o peso sai. Se torna leve. Não precisamos fazer por esforços humanos, porque esforços humanos não trazem resultado. Quer dizer, pode até trazer resultados, mas não frutos que permanecem. Ter comunhão viva com Ele é quando eu permaneço em Cristo. Não há esforço quando há uma comunhão viva. Tudo se torna pesado. Tudo se torna um esforço quando eu e você deixamos de permanecer nele. Sabe, todas estas coisas que você tem tentado mudar por você mesmo, eu tenho uma notícia para te dar. Sem ele, você não vai conseguir mudanças permanentes. Tudo se torna pesado, se torna um esforço quando deixamos de permanecer na sua pessoa. Amados, você já viu uma árvore de maçã? Uma árvore, ela não se esforça para dar frutos. Ela fica, dê fruto agora. Não. A vida que está nela e flui naturalmente, o fruto é o resultado desta vida. E assim somos nós. Se uma árvore, ela recebe do solo a água e todos os nutrientes que necessita, e se tudo está funcionando bem, o fruto é algo natural, porque ela está viva. E de igual maneira, o crente não pode produzir vida por sua própria vontade, se não for por permanecer em Cristo. Nós não produzimos vida de nós mesmos. O grande problema, amados, não é falta de energia. Não é a falta de força, nem a falta de boas intenções. É a falta de permanecermos nele. Sabe tudo aquilo que você começa e não termina? É porque não permanecemos nele. E nós podemos dar um monte de exemplos de muitas coisas que nós começamos. Quem já disse assim, segunda-feira eu vou começar a academia. Você começa, vai um tempo e depois desiste. Falamos, vou cuidar bem da minha alimentação, eu vou comer saudavelmente.
Mas com pouco tempo, quando o banquete deste mundo é oferecido, nós comemos. Tudo isso, amados, dura por um tempo, porque nos custa, porque as nossas forças não são suficientes para produzir as mudanças, porque tudo que começa em nós mesmos morre em nós, porque nos falta perseverança, nos falta permanecer nele. E Deus, Ele está nos chamando, amados, a abandonar a fé superficial, a abandonar uma fé que se move com as circunstâncias e situações. Porque tudo o que nasce desde a raiz, porque tudo o que não nasce desde a raiz, com o tempo murcha. E nós não queremos, amados, que a nossa fé murche, amém? Nós queremos uma fé que cresça, uma fé que vai de glória em glória. Porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Aquele que tem a vida de Cristo só vai em aumento. É como a luz da aurora, que vai iluminando até ser um dia pleno. A vida em Cristo é uma vida de avanço, de crescimento, de poder e de multiplicação. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai sempre em aumento. Se permanecemos em Cristo, a nossa vida vai em aumento. Se permanecemos em Cristo, a nossa fé não falta. Se permanecemos em Cristo, as nossas forças não se acabam. Não somos, amados, a estar arraigados em programas religiosos. E nem em discursos motivacionais e nem em frases bonitas. Quantas vezes nós ouvimos frases bonitas, principalmente nas redes sociais? E tem pessoas que têm feito dessas frases o seu evangelho. Nós fomos chamados para estar arraigados nele. Segundo, nós somos chamados para estar arraigados em sua palavra. Como crescemos em Cristo? Como vivemos nele? Como vivemos para ele? Arraigados em sua palavra, porque a sua palavra é o fundamento que não se move. As escrituras dizem que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Outra passagem diz, Deus fala que a minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes produzir o fruto para o qual eu enviei. Tudo passará, amados. Tudo passará. Mas a sua palavra permanece para sempre. Todas as questões, todas as necessidades e todas as perguntas da nossa geração têm resposta. E a nossa geração é uma geração que faz muitas perguntas, né? E eu quero dizer para você, todas as respostas para a nossa geração é o que Deus disse. Esta é a resposta para as perguntas da nossa geração. Fazendo o curso eu fiz alguns anos de pedagogia e me formei em ciências contábeis. E em todas as duas matérias, nós estudamos a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas. E ali ele enumera 5 das necessidades humanas. E amados, todas as necessidades humanas têm resposta na palavra. Tudo tem resposta e é aquilo que Deus disse. Por que é importante lermos a palavra? Porque a palavra é o fundamento que nos sustenta.
Estamos num momento difícil? Recordo que o Senhor é o meu pastor. Estou em um momento onde tudo parece impossível? Recordo que tudo é possível ao que crer. Não estou me sentindo amado? As Escrituras diz que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o meu passado, nem o meu presente, nem o meu futuro, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, eu não sei se eu já falei, nem a vida, nem coisa alguma nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Se eu me sinto inseguro, a palavra tem resposta. As Escrituras diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus com Deus. Não temos o que temer, amados. Nada pode nos acontecer, porque a nossa vida está escondida em Cristo com Deus. Esse é o nosso lugar. Então nada nos acontece sem a permissão dele. Por que ler a Bíblia não muda a mim? Não muda. Não, errei. Porque o ler a Bíblia não muda a Deus, mas muda a mim. Ler a Bíblia me dá convicção, me dá certeza e me dá segurança. Permanecer em Cristo, amados, é permanecer em sua palavra. Jesus disse, João 15:7, se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras. Permanecer em Cristo é permanecer em sua palavra. Nós não andamos por aquilo que pensamos, sentimos ou imaginamos. Nós andamos por aquilo que a palavra diz. A fé não é fortalecida pelas emoções, mas pelo compromisso com a palavra. A nossa fé é fortalecida com compromisso com a palavra. Porque quando a palavra se torna a nossa referência, a nossa alma se ordena. Quem está andando com a alma desordenada? Tem a palavra como a sua referência. Quando a palavra é a nossa referência, os nossos pensamentos se limpam. Está andando com a sua mente impura? Tem a referência na palavra. Quando a palavra é a nossa referência, as nossas decisões se alinham com a vontade dele. Quando a palavra, amados, é a nossa referência, sabia que até as nossas orações mudam? Tem um texto que diz que não é para nós fazermos orações repetitivas. Você sabe o que é oração repetitiva? Não são os católicos que estão repetindo sempre as orações aos seus santos. Orações repetitivas é nós pedirmos a Deus aquilo que não está na sua vontade. Significa que quando nós temos a palavra como nossa referência, até as nossas orações se alinham. Deixamos de pedir coisas que Deus não tem para nós. Quando conhecemos a sua palavra, nós começamos a orar aquilo que Ele quer. As Escrituras dizem que nós não sabemos como orar, que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a palavra é a nossa referência, nós tomamos decisões baseadas por aquilo que a palavra disse e não por aquilo que eu sinto. Nós não decidimos mais por medo. Nós não decidimos mais por causa dos problemas. Nós não decidimos mais por aquilo que estamos vendo. Nós tomamos decisões por aquilo que a palavra está dizendo.
Nós não... O crente, sem palavra, ele vive à mercê das suas emoções. É as emoções que dirigem a sua vida. É aquilo que ele sente que dita os seus relacionamentos. É aquilo que ele sente que direciona a sua vida. Hoje ele não quer, amanhã ele quer. Hoje ele sente, amanhã ele não sente. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Porque um crente que não é fundamentado na palavra, ele é governado pelas suas emoções. Mas o crente arraigado na palavra, ele permanece firme, ainda que as circunstâncias mudem ao seu redor. Terceiro, arraigados em seu amor. O amor, amados, é o ambiente onde tudo cresce. Jesus disse: assim como o Pai me amou, assim também eu os tenho amado. Está lá em João 15:9. Permaneçam, pois, em meu amor. Amados, o amor é o solo fértil do reino. As Escrituras dizem que, porque Deus amou, Ele deu o seu Filho. Antes que Ele desse o seu Filho, primeiro Ele amou. Por isso, o amor é a fonte. É o solo fértil do reino. Porque primeiro, antes dele dar, Ele amou primeiro. Permanecer no amor de Cristo não é um sentimento passageiro, é viver na segurança da sua aceitação. Sabe aquelas... Não mais, né? Hoje não. Isso é quando nós éramos meninos. Nós fazíamos coisas buscando aceitação. Fazíamos coisas buscando a aceitação dos nossos pais, dos nossos professores, de amigos. Na escola, quantas vezes nós já fizemos coisas para sermos aceitos pelos nossos amigos? Para pertencermos a um determinado grupo. O amor, amados, permanecer no amor de Cristo nos dá segurança da sua aceitação. As Escrituras dizem que nós fomos aceitos no amado. Permanecer no amor é a certeza da sua graça. As Escrituras dizem que não é por nós mesmos, mas pela tua graça nós fomos salvos. Permanecer em amor é a liberdade do seu perdão. Nós somos perdoados nele. Por causa do seu amor, nós somos perdoados. Quando estamos arraigados em seu amor, nós deixamos de servir para ser aprovados e passamos a servir porque nós já somos amados. Nós não buscamos aprovação, nós já somos aprovados por Deus. Não por causa de nós mesmos, por causa de Cristo. Jesus, quando ele foi batizado, apareceu uma pomba, o Espírito Santo em uma forma de pomba, e uma voz ecoou dos céus e disse: este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Amados, e por estarmos nele, nós fomos aceitos, nós fomos perdoados, nós fomos aprovados. A nossa aprovação está em estarmos nele, em Cristo. O amor nos liberta, amados, da comparação. Eu quero dizer para vocês que logo quando eu me converti, tinha uma moça, né, amor? A Adri, a quem
eu amo verdadeiramente. E era uma pessoa que ela ministra o louvor, gente, extraordinariamente. Tanto que logo quando eu me converti, era tão difícil para mim ir em outra congregação, porque eu queria ouvir o louvor que fosse ministrado por ela. Até que um dia eu cheguei para ela e pedi perdão, estou te idolatrando. E eu queria, amados, cantar como ela. E existe um problema na comparação. A comparação nos faz desejar o que Deus não tem para nós. Isso a comparação faz conosco. Nos faz desejar aquilo que Deus não tem e nos impede de desfrutar aquilo que Deus deu ao outro. E nos impede também de receber aquilo que Ele desenhou para nós. De sermos efetivos, eficazes e respondermos ao desenho que tem para nós. Amém? Nós somos livres da comparação, porque Deus colocou em nós aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E nós precisamos descobrir o nosso desenho em Deus. Você tem coisas que Deus desenhou só para você. E precisamos descobrir nele. Amém? O amor nos libera, nos livra, amados, do orgulho. E se nós procurarmos nas Escrituras, nós vemos que Lúcifer, ele não perdeu o seu posto, não foi por adultério, não foi porque ele roubou, não foi porque ele pecou. E podemos listar um monte de coisas. Ele caiu por causa do orgulho. E o verdadeiro amor, amados, nos liberta do orgulho. Eu só vou achar uma coisa que eu salvei. Que fala o que é o orgulho. O orgulho é um pecado oculto, caracterizado pela soberba, pela arrogância e amor próprio excessivo. Foi por causa disso que Lúcifer caiu. Que coloca a vontade própria acima da vontade de Deus e separa o homem dele. Ele é descrito como o mal supremo e a raiz de todos os males, ou dos vícios, gerando presunção, vaidade e a incapacidade de aceitar correção. Isto é o orgulho. O orgulho se manifesta na busca por glória própria, em vez da glória divina, e em um sentimento de superioridade, porque foi isso que Lúcifer fez. Ele ficou envaidecido com a sua própria beleza e achou que ele podia tomar o lugar de Deus. Orgulho. E amados, o amor, permanecer no amor de Deus, nos liberta de todo orgulho. Permanecer no amor de Deus nos livra da frustração. Quantas vezes nós ficamos frustrados com pessoas, com situações, com circunstâncias? E eu quero falar com você, nós seremos frustrados. Todo o tempo. Mas permanecer no amor nos libera de deixar que isso entre em nosso coração e essa frustração dirija a nossa vida. Amém?
O amor de Deus já foi derramado. Não está falando que o amor de Deus será derramado. Não é futuro, já foi. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que nós precisamos agora é permanecer nesse amor. O amor nos ensina a perdoar, a restaurar, a construir, a preservar. O crente sem amor murcha na pressão. Ele não permanece em meio às dificuldades, mas o que permanece, floresce em meio às pressões. Amém? Quarto, arraigados em sua casa. A vida que nos foi dada, nós recebemos uma vida. Cristo veio habitar em nós e Cristo, amados, não é uma teoria. Cristo é uma vida que nos habita. E à medida que eu e você estamos sendo expostos à palavra, esta vida está se alimentando e está crescendo. Por isso que as escrituras falam que quando nós nascemos de novo, nós somos bebês espirituais. Mas nós precisamos nos alimentar de Cristo, para que essa vida cresça, até que a expressão do Cristo perfeito seja manifestada em nossa vida. Amém? A vida que nos foi dada, ela se multiplica em comunhão. Não podemos estar arraigados a Cristo e desconectados do seu corpo. A igreja local, a família da fé não é um complemento, é a terra onde a raiz amadurece. Não existe crescimento em Cristo separados de seu corpo. Eu fui Alguém aqui já visitou a salinha da igreja? Já? Eu fui lá ontem, né? Ou anteontem. E tem um cartaz falando que a igreja é Cristo, que a igreja, a cabeça da igreja é Cristo e que a igreja é o seu corpo. A cabeça da igreja é Cristo e o seu corpo é a igreja. E Deus, ele está edificando um corpo que obedeça à cabeça. E não tem como, amados, falarmos que estamos arraigados em Cristo fora da igreja. É como se eu tirasse a minha mão, ela faz parte do meu corpo. O que acontece com a minha mão se ela é cortada? O que acontece com ela? Ela morre. Ou seja, a igreja local, a família da fé não é um complemento, é a terra onde a raiz amadurece. Não existe crescimento em Cristo separados do teu corpo. E Paulo diz que nós somos o quê? Edificados juntos para sermos a morada de Deus pelo seu Espírito. Nós não ficamos, amados, mudando de igreja em igreja ou de local em local, buscando experiências. Por quê? Porque nós queremos nos estabelecer na comunhão, porque uma raiz que não se aprofunda, onde ela não encontra terra, ela acaba secando. Nós não ficamos, nós fomos plantados em uma casa para amadurecer, para aprender e sermos corrigidos, onde aprendemos a dar frutos e é onde aprendemos a permanecer firmes. Fixar raízes significa estarmos, amados, arraigados em sua casa. E eu já vou terminando. O chamado para nós hoje é sairmos da superficialidade. Amém? E irmos à profundidade. Deus está nos chamando a cavar mais profundo, porque Ele quer edificar mais alto. O que nós vimos?
que quanto mais alto é o prédio, mais profundo deve ser o fundamento. E Deus, Ele quer edificar alto nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a medida é Cristo. Ele quer que cavemos mais profundo, porque quanto mais profundo nós cavamos, mais essa vida que foi nos dada será levantada. Amém? Quero te convidar nesta noite a deixarmos para trás a fé que não cria raízes, a deixar um cristianismo de espetáculos. Sabe o que é um cristianismo de espetáculos? Onde eu mostro por fora, mas ninguém vê o que realmente eu sou dentro. Isso é um cristianismo de espetáculo. Quando você vê é lindo, formoso. Quando você vai ver na profundidade, não tem nada. Não tem raiz, não tem vida. Nós podemos trazer isso para os sepulcros caiados. Por fora eles estavam limpos, bem pintadinhos, mas dentro tinha cheiro de morte. Então precisamos abandonar, amado, esse cristianismo de espetáculo. As emoções sem frutos, como igreja, como família, como casa, precisamos ter claro que Deus está buscando uma igreja mais profunda. E toda raiz profunda tem essas características. Ela persevera em Cristo, ela se alimenta da sua palavra, ela se estabiliza em seu amor e ela permanece em comunhão. Amém? Porque quando as raízes são profundas, o vento não nos quebrará. Porque eu vi o Cristo já ministrando muitas vezes que aquelas duas casas foram edificadas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E as dificuldades, as tempestades, as correntes de água, as águas subiram e não bateu só sobre aquela que estava firmada na rocha, ou não só sobre aquela que estava firmada na areia, foram contra as duas. Mas aquela que não tem raízes profundas, ela acabou desabando. Nós seguiremos se nós permanecermos com as nossas raízes fincadas. Nós seguiremos firmes, estáveis e crescendo na obra do Senhor. E viveremos satisfeitos, amados, na fonte. A nossa fonte é Cristo, nele está toda a nossa satisfação. Nós viveremos satisfeitos na fonte. Jesus diz: separados de mim, nada podeis fazer, mas arraigados nele, tudo podemos. O que nós não podemos mudar, se estamos nele, nós conseguimos. E eu te convido, amados, nesta noite, a voltar a fixar raízes e deixar a aparência e voltarmos ao lugar onde a vida flui, porque se a nossa fé foi emocional, se nós perdemos a constância e se sentimos que nós estamos fazendo coisas e não estamos vendo frutos, o Senhor está nos chamando nesta noite para cavar mais profundo. Amém? Deixarmos de relacionamentos superficiais. Não só com as Escrituras, com o Senhor, com os nossos amados. Você já viu que nós não temos tempo de qualidade nem com os nossos? Muitas vezes nós respondemos àquele que está à nossa volta com o celular na mão. Ou pensando em muitas coisas com a mente vagando. E isto tem só um propósito: nos tirar da profundidade. Mas o meu chamado nesta noite é esse, para que possamos cavar mais profundo. Que possamos, vai doer, vai custar, vai levar tempo, vai necessitar de recursos, porque o fundamento requer isso. Amém? Queria te convidar a ficar de pé nesta noite.
e que possamos orar ao Senhor. Amém. Feche teus olhos. Fale com o Senhor nesta noite. Peça ao Senhor que Ele ministre ao teu coração, que as verdades da tua palavra remova tudo aquilo que está impedindo que possamos ser profundos, que possamos cavar mais profundos nesta noite. Fala com o Senhor, Ele está aí, Ele não está fora, Ele está dentro. E tem coisas, amados, que nem precisamos falar aqui, porque o Espírito Santo já está falando com você. As Escrituras dizem que o Espírito Santo é o nosso melhor professor. Que possamos orar nesta noite. Senhor, cava, Senhor, o solo do nosso coração. Cava, Senhor, mais profundo nesta noite. E rompa, Senhor, toda a dureza, Pai, do nosso coração. Remova, Senhor, todo o lixo. Remova, Senhor, tudo aquilo que pertence, Deus, à velha criatura. Remova, Senhor, tudo aquilo que pertence, Senhor, à natureza pecaminosa. Remova, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é Cristo, que não é Cristo, Senhor, das nossas vidas. Remova, Senhor, tudo aquilo que pertence, Senhor, ao velho Adão. Remova, Senhor, todo orgulho. Remova, Senhor, todo o desejo, Senhor, de ser visto, Senhor. Tira, Deus, todo o entulho que impede que a sua vida cresça. E seja, Senhor, manifestada em minha vida. Planta, Senhor, raízes mais profundas em meu interior. Queremos, Senhor, crescer por estar arraigados em Ti, Senhor. Quero estar, Senhor, contente e confiante naquele que é tudo em mim. Senhor, ajuda-nos, Deus, nesta noite. Ajuda-nos, Deus, a permanecer arraigados em Sua pessoa, onde a nova vida, que é a vida verdadeira, flui sem peso, Senhor. Flua, Senhor, naturalmente, Deus, nas nossas vidas. Que tudo aquilo que impede que esta vida cresça e seja visto, seja rompido nesta noite. Senhor, ajuda-nos a permanecer arraigados em Sua palavra. A palavra que limpa, que confronta, que orienta, que dirige, que nos dá segurança. Senhor, ajuda-nos a permanecer, Senhor, arraigados em Seu amor. Esse amor que nos fez aceitos, que nos fez amados, que nos fez perdoados, que nos liberta da comparação, que nos liberta, Senhor, do orgulho, onde nós aprendemos a viver contentes, satisfeitos, Deus, em todas as circunstâncias. Senhor, que os nossos vínculos, Senhor, sejam cada vez mais sólidos. Porque pelo Teu sangue nós somos um, Senhor. Nós pertencemos à família, Senhor, de Deus. Nós pertencemos, Senhor, a um mesmo corpo, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a permanecer na Sua casa, para que juntos, Senhor, possamos crescer, sendo a expressão exata do Teu Filho nesta terra. É o que te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estou completo em Ti. Ministre ao Senhor com os nossos irmãos nesta noite. Em Ti, amado meu, estou completo em Ti. Nada me falta, tudo encontro em Ti, amado meu, estou completo em Ti, nada me falta, tudo encontro em Ti, amado meu. Não me falta nada, só Você me basta, sacias a minha alma
completo estou em ti, não me falta nada, e só você me basta, sacias a minha alma, completo estou em ti, não me falta nada, e só você me basta, sacias a minha alma, completo estou em ti, não me falta nada, e só você me basta, sacias a minha alma. Estou a imagem do Deus nada me falta, tudo encontro em ti, amado meu. Há poucos minutos, a pastora Ju deu um exemplo. Ela disse que Deus está nos chamando para cavar mais fundo, porque Ele quer edificar mais alto. Quando as raízes são profundas, o vento deixa de ser um problema, as águas deixam de ser um problema. Quando as raízes são profundas, quando o fundamento está estabelecido, os ventos não deixarão de soprar. Eles darão com ímpeto sobre a casa, mas ela já encontrou um lugar firme. As águas subirão, mas a casa já foi estabelecida sobre um fundamento firme. Eu imagino que vocês já devam ter visto um edifício ser edificado, ou um fundamento ser estabelecido, usando o exemplo que ela deu. É muito interessante porque quando uma construtora decide abrir um terreno para edificar construir um edifício, vocês já viram, eles trazem as máquinas, aquela perfuratriz, não sei o nome daquilo, com aquela grande hélice, e começa a furar o solo, sim ou não? O que eles estão procurando ali? Uma rocha. Não qualquer rocha. E o interessante é que quando começam a furar, encontram naquele solo muitas pedras, pequenas e algumas até grandes, mas sem a firmeza necessária para sustentar uma edificação. São pedras, são duras, mas são incapazes de suportar o peso do que vai ser edificado. E como ela não pode suportar o peso da edificação, sabe o que essas pedras se convertem? Num estorvo. Aquela empresa então, apesar de encontrar uma pedra, uma rocha naquele lugar, ela precisa continuar cavando, até encontrar uma estrutura firme o suficiente, do qual ela não consegue mais transpor. A hora que ela encontra, ela diz: esse é o lugar, vamos edificar. Deus está nos chamando para um tempo de santificação, para um tempo de purificação, para tirar as pedras, para tirar aquilo que parece ser Cristo, que parece ser firme, mas não tem a solidez suficiente para suportar aquilo que Deus está edificando. Muitos de nós temos isto.
Muitos de nós estamos sendo confrontados exatamente com isso. Esta é muitas vezes a frustração que muitos de nós temos nos deparado. Cavamos, encontramos algo e falamos, aqui podemos. Mas quando o peso começa a vir, a estrutura começa a balançar. Já passaram por isso? Não sou o único. Porque Deus de tempo em tempo nos mostra que há algo mais profundo. É tempo de removermos as pedras. É tempo de permitir que o Espírito Santo continue cavando, que a palavra continue entrando e que o Espírito Santo continue trazendo a luz suficiente. E não podemos parar de cavar. Não podemos permitir que a água pare de entrar, que a palavra pare de se aprofundar, até que Ele diga, agora vamos começar a edificar. Esta era a diferença das duas casas. A areia foi firme o suficiente para permitir uma edificação. Só não foi sólida o suficiente para suportar a edificação. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Espírito Santo por 30 segundos e dizer, Senhor, me revela, me mostra as pedras que não são a rocha. Aquela pedra que parece ser, mas ela não tem a solidez suficiente. Ela não tem a estrutura suficiente. O Senhor está edificando a sua igreja. E Ele não confia a edificação da sua igreja de qualquer maneira, a qualquer um. Por isso, despoje-se agora. Despoje-se, abra mão, se desprenda. Irmãos, e quero me colocar nesse meio. Ele não fez tudo o que ainda deveria fazer em nossas vidas. Não aprendemos tudo o que deveríamos aprender. Não somos tão bons quanto pensamos que somos. Ainda não estamos tão aperfeiçoados quanto às vezes o nosso coração quer nos fazer acreditar. Há mais. Há mais. Há mais. Sabe essa figura que acabamos de dizer? Ela é muito semelhante a Jeremias quando desce à casa do oleiro e encontra um homem assentado sobre a roda, construindo ali, edificando um vaso. E diz que aquele vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E a pergunta que eu e você sabemos é: como pode ser que um vaso se quebre? Barro não quebra, barro amassa. Se o vaso se quebrou, é porque ele endureceu antes da hora. Ele achou que já estava pronto e não estava. Enquanto o oleiro ainda estava com as mãos nele, tentando modelar aquilo que ainda seria, ele achou que já estava pronto e endureceu. E se quebrou. Sabe qual é a nossa oração? Senhor, não importa o tempo, não importa a forma, não importa o quanto vai levar, mas que a Tua palavra nunca pare de correr pela minha vida. Que o Teu Espírito Santo nunca pare de falar, que os meus ouvidos nunca percam a atenção à Tua voz. Que o Teu Espírito nunca deixe de ministrar o nosso espírito. Que a água da Tua palavra nunca pare de se mesclar com o barro, até que o vaso esteja perfeito para conter tudo aquilo que o Senhor tem. Amado Espírito Santo, oramos nesta noite. Oramos nesta noite, oramos.
E novamente recorremos à tua graça, e novamente recorremos ao sangue do Cordeiro, e novamente recorremos à tua palavra, e novamente recorremos ao teu trono de graça. Senhor, mostra tudo aquilo que parece, mas não é. Tudo que é semelhante, mas não é o Cristo. Te agradecemos, amado Espírito Santo. Você pode levantar palavras de gratidão ao Senhor. Agradeça a Ele nesta noite. Peça a Ele, Espírito Santo, segue ministrando, siga nos mostrando, segue falando conosco. Abre os meus ouvidos novamente, abre os meus olhos novamente, limpa a minha consciência. Meu único desejo é tua voz ao contemplar-te. Tudo se aquieta ao meu redor ao escutar-te. Meu único desejo é tua voz ao contemplar-te. Tudo se aquieta ao meu redor ao escutar-te. Meu único desejo é tua voz ao contemplar-te. Tudo se aquieta ao meu redor ao escutar-te. Meu único desejo é tua voz ao contemplar-te. Tudo se aquieta ao meu redor ao escutar-te. Meu único, tu és o pão que me alimenta, tu és a fonte inesgotável, tu és a vida que me enche. Cristo és tudo, tu és o pão que me alimenta, tu és a fonte inesgotável, tu és a vida que me enche. Cristo és tudo, tu és o pão que me alimenta, tu és a fonte inesgotável, tu és a vida que me enche. Cristo és tudo, tu és o pão que me alimenta, tu és a fonte inesgotável, tu és a vida que me enche. Cristo és tudo. Ao contemplar-te, tudo se aquieta ao meu redor ao escutar-te. Meu único desejo é tua voz. Amém. Acredita que palavra maravilhosa assim. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma nascente. E incrível que uma nascente ela sempre esteve lá. Só precisa ser encontrada.
Ela sempre esteve. Mas ela precisou ser encontrada. Assim como os poços que Abraão cavou e estava entulhado. Aquela água não parou de jorrar. Obviamente ela estava mesclada com o lixo. Mas a nascente nunca parou. Então nós tiramos os lixos e os estorros para que a água fique cada vez mais pura e enraizados nessa água. Nos alimentamos dessa água. Permanecemos neste lugar. Então não é que nós não temos a vida de Cristo, igual foi falado aqui. Nós temos. Só que precisamos cavar para encontrá-la. Na superficialidade não achamos. Muitas pessoas já tocaram na superficialidade de Jesus. Foram tocados por Ele. Tocaram na pele dele. Jesus tocou em um monte de pessoas. Mas nós devemos entrar nele. Entrar em Cristo. E desfrutar dessa vida assim. Você está feliz, amado? Que maravilha, né? Tem aí?